Voltamos, vamos continuar, no caso agora, as classificações dentro do processo de formação das palavras. E aí a gente tem o que a gente chama de abreviatura, né? O que é abreviatura? A abreviatura ela é nada mais, nada menos do que uma redução da palavra primitiva a fim de atender um contexto, né? Mas essa redução é uma redução que eu chamo de uma redução universal. Todos usam aquela redução, não pode ser uma redução por ser redução e eu paro aquela redução aonde eu achar necessário. Não, é uma redução que todos utilizam, né? E que dentro daquele contexto todos conseguem identificar o que acontece naquela redução. Por exemplo, a palavra professor. Quando eu vou fazer a abreviação da palavra professor, eu ponho o quê? P-R-O-F. Isso é universal, para que as outras pessoas conheçam que ali está sendo abreviado, né? Ali, inclusive, está escrito a palavra professor, mas de maneira abreviada. Ali isso é extremamente universal. Então, percebe que a abreviação é a redução da palavra primitiva a fim de que atenda a um contexto específico. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. Olha, o V é igual ao veja, né? O OF, ofício, o PQ, que nós usamos muito, que é o porquê, o ED, edição, né? E assim por diante. Nós temos vários tipos de abreviações que nós utilizamos, inclusive no dia a dia, até mesmo para atender uma expectativa, às vezes, de espaço, né? Dentre outras ocasiões. Então, a abreviação é a redução de uma palavra dentro de um contexto para atender a um contexto específico. Nós temos também a sigla. Percebe que a gente não pode confundir a abreviação com sigla, são duas coisas completamente diferentes. Abreviação, redução. Sigla, não. As siglas são as iniciais, né? São significações, né, iniciais de cada letra dentro de um contexto, né? Tanto de nomes compostos como de locuções substantivas. Por exemplo, ONU. Cada letrinha dessa tem um significado. ONU significa o quê? Organizações das Nações Unidas, né? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e assim por diante, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o EMOPA, o Hemocentro do Pará. Percebes que a sigla, cada letrinha dela, né, tem, de certa forma, aí, um significado. E eu não posso confundir a abreviação com sigla, e eles ambos estão dentro do processo aí de formação da UFPA, né? Universidade Federal do Pará, então o EPA, e assim por diante. A gente não pode confundir a abreviação com a sigla. Tudo tranquilo, tudo de boa. Nós temos também aí o hibridismo, que também cai muito em prova, né? O que é o hibridismo? Ele é a formação de elementos pertencentes de línguas diferentes, né? De origens diferentes. Por exemplo, a palavra bicicleta, o bi vem do latim, o ciclo do grego e o eta vem do francês. Aí você me pergunta, professor, mas ele vai querer cobrar da gente, por exemplo, a origem de cada ramificação da palavra em si? Não. Ele não vai, seria muita maldade ele fazer isso, né? Mas o que ele pode cobrar é, por exemplo, se a palavra bicicleta tem um processo de formação ali, né? Dentro de um contexto de classificação de hibridismo, entendeu? Isso ele pode perguntar sim, mas perguntar da onde vem a palavra, muita malícia. Se ele vier cobrar isso, ele não vai fazer isso, pode ter certeza. Nem o CESP faz esse tipo de situação, e que é uma das bancas mais maliciosas que tem aí. A palavra, por exemplo, burocracia, o buro vem do francês, cracia vem do grego. Sociologia, o sócio vem do latim, logia do grego, então percebe que eu tenho origens diferentes quando eu formo ali a própria composição da palavra. Toda vez que isso acontecer, eu tenho o que eu chamo de hibridismo. Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos continuar. Dentro do processo de formação das palavras, eu tenho a composição, o processo de composição. O que é o processo que a gente viu ainda agora? O processo de derivação. Agora a gente vai ver o processo de composição. O que é o processo de composição? O processo de composição ele vai ser nada mais, nada menos que a junção de dois radicais. O que significa dois radicais? Duas palavras. E dentro do processo de composição, nós temos o processo de aglutinação e o processo de justaposição, que é o que a gente vai ver agora. Olha só. O que é o processo de justaposição? O próprio nome está dizendo. É justa a posição das palavras. Mais especificamente, significa o quê? Que essas palavras, ao serem juntadas, elas não vão perder elementos mórficos, nem sonoros
e nem físicos. Ou seja, quando eu juntá-las, as palavras, mesmo que isoladamente, elas se mantêm intactas, vamos dizer assim, tá bom? Vamos pegar um exemplo, a palavra couve-flor. Couve é couve, flor é flor. Houve perda fonológica? Não. Houve perda física? Também não. Justa posição. Guarda-roupa, mesma coisa. Passatempo, mesma coisa. Girassol, mesma coisa. Não houve perda nem fonológica, nem de elementos próprios da composição da palavra. Toda vez que isso aconteceu, eu chamo isso de justa posição. Já a aglutinação, não. A aglutinação, eu junto as duas palavras e elas vão perder, de certa forma, elementos, tanto do trato sonoro quanto do trato físico da própria palavra. Eu sempre penso assim na aglutinação como se fosse eu juntar palavras e elas fossem serem atropeladas, né? Ou seja, quando eu atropelo, eu perco. Perco o quê? Letras. Vamos ver como é que isso acontece? Por exemplo, a palavra aguardente. Água mais ardente. Quando eu falo água mais ardente, junto à água ardente, eu perco um A. Se eu perdi um A, eu perdi um elemento. Se eu perdi um elemento, eu perdi um som. Se eu perdi um elemento e um som, eu chamo isso de aglutinação. Planalto é plano mais alto. A palavra é plano mais alto. Quando eu falo plano mais alto e digo planalto, né, eu perco também ali, de certa forma, um elemento. Se eu perco um elemento, eu chamo, né, isso de aglutinação. Filho de algo. Quando eu falo filho mais de mais algo, eu junto as palavras e falo fidalgo. Quando eu falo fidalgo, que é um filho de algo, correto? Eu tenho, né, perdas de elementos. Toda vez que isso aconteceu, eu chamo isso de aglutinação. Tudo tranquilo? Tudo de bom? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para o exercício, para toda a teoria ter uma prática. Vamos lá? Vamos ver a primeira questão da banca IADES, que é a banca que vai fazer a sua prova. Eles fizeram uma prova aqui para o Hemocentro, né, do Pará, no ano passado, em 2019. IADES 2019 para um cargo de técnico de enfermagem. E olha como é que ele cobra esse assunto, como uma banca que vai fazer a sua prova cobra esse assunto. Ele diz assim: no que se refere à formação de palavras, é correto afirmar que o vocábulo é MOPA, título do texto, exemplifica um processo denominado de... Muito fácil. Percebe que é muito fácil, porque EMOPA é o quê? Uma sigla, né? O que significa EMOPA? Cada letrinha ali, com a sua junção, significa Hemocentro do Pará, né? Então, percebes que a primeira questão está dada, né? Letra A, sigla. Nem vamos perder muito tempo. Vamos para a segunda questão, que é também da banca IADES, que ele diz assim: no que tange a formação de palavras, é correto afirmar que o vocábulo planejamento é formado por uma derivação. Olha, a palavra é planejar. Se eu acrescento o mento ao verbo planejar e falo planejamento, isso é uma derivação o quê? Sufixal. Sufixal. Toda vez que eu acrescento algo à palavra primitiva, eu chamo isso de um afixo. Um afixo tem uma classificação. Se é depois, afixo sufixal, derivação sufixal. Então percebes que a letra E é a nossa alternativa correta da segunda questão e já vai engatar a terceira questão, que é também da banca IADES. Assinale a alternativa em que as palavras não são cognatas, olha, uma palavra bonita, não são cognatas, ou seja, não tem a mesma raiz etimológica. Quando ele fala cognata, significa relação, é uma relação que uma palavra tem com a outra dentro desse contexto, obviamente. A única alternativa que não tem relação nenhuma, adivinha qual é? É a letra A. Porque olha só, ele diz assim, a palavra é comida, e a palavra que ele está relacionando, que ele está botando cognata, né, ali é cometer. Cometer não tem nada a ver com a palavra comida, ou seja, não tem uma relação etimológica, não tem uma raiz etimológica. Se não tem relação, né, de uma palavra com a outra, a letra A já está errada. Percebes que a B, música, musicalizar, tem relação. Estímulo, estimular, tem relação. Adoção, adotar, tem relação. Diversão, divertir, tem relação. A única que não tem relação é a letra A e ela é a nossa errada que está certa. Vamos engatar? Vamos para a próxima, vamos para a quarta questão. Quando ele fala assim, que é também da banca IADES, na frase o saber não ocupa lugar, a palavra destacada foi formada pelo processo de derivação perfeito. Olha só. A palavra é saber. Saber é um verbo. Quando eu falo o saber, percebes que eu tenho um artigo antes dessa palavra. Toda vez que eu tenho um artigo antes de uma palavra, ela vira o quê? Um substantivo. E o artigo ele muda qualquer classe gramatical, até aquela que está no nível super saiyajin, que é o verbo. Correto? Se ele muda o verbo, meu amigo, ele muda qualquer outra classe gramatical. Então, toda vez que eu tenho um artigo antes de uma palavra, ela vira um substantivo, algo que
eu tenho uma mudança de classe gramatical. E a única classificação que me dá uma mudança de classe gramatical é a derivação imprópria, que é a nossa alternativa D de dado. Então, quarta questão, letra D. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E a gente vai já entrar agora num assunto novo dentro da sintaxe, que está lá no seu novo edital, né, de 2020, agora da IAT, que diz assim: frase é a sua construção no texto. E quando eu estudo frase e a sua construção no texto, eu vou estudar frase, oração e período. Mas para que eu possa saber disso, eu tenho que saber os significados de frase, oração e período, e é o que a gente vai fazer agora. Olha só, frase é todo enunciado com sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação e que tem que ter um ponto no final dessa frase. Se não tiver ponto, não é considerado frase. Isso é a primeira observação que eu quero fazer para você. E frase tem que ter um sentido completo. O que é um sentido completo? Ela tem que ter um nexo. Ela não pode ser uma frase, eu pegar várias palavras e colocar e formar uma frase. Se ela não tiver nexo, se ela não tiver sentido, ela não é frase. Tudo tranquilo? E se eu falo assim, as frases elas são divididas em nominal e verbal. Nominal quando não tem verbo, verbal quando há a presença do verbo. Se eu falo assim, Ana parece feliz, é uma frase verbal porque tem um verbo, o verbo parecer. Se eu falo socorro ou bom dia, isso é uma frase nominal porque não há a presença do verbo. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E aí a gente tem a oração, que é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Lembrando que locução verbal é a junção de dois ou mais verbos até 4, né, que se juntam e formam apenas um, também chamado de perífrase verbal ou expressão perifrástica, tá bom? Quando eu falo assim, falou-se sobre ela, isso eu tenho aí uma oração. E por último, eu tenho o período, né, que é uma frase organizada com uma ou várias orações, né? Os períodos se dividem em período simples, quando eu tenho apenas um verbo, e período composto, quando eu tenho 2 ou mais verbos. E lá no período composto, nós vamos ver que existem ramificações, classificações do período composto, que é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Eu coloquei uma frase: conversavam no trem 2 sujeitos. Percebe que aí eu também tenho o que eu chamo de período. Bom, como eu falei anteriormente para vocês, o período ele pode ser classificado como simples. O período simples também é chamado de oração absoluta, que é quando possui apenas uma oração. E o período composto, quando possui mais de uma oração. Então, se eu falo assim, a criança caiu do muro, eu tenho um período simples porque eu só tenho um verbo. Se eu falo as crianças pularam quando o gol foi marcado, eu tenho um período composto porque eu tenho a presença de 2 verbos. O verbo pular, na forma flexionada, pularam, e o verbo foi, né, que está aí na sua forma flexionada. Tudo tranquilo? Tudo de boa? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui. Por quê? Porque eu quero começar essa parte do período composto e do período composto por coordenação e subordinação bem do início com vocês, porque ele precisa de uma certa atenção. Então a gente vai fazer uma breve pausa aqui, certo? E daqui a pouquinho a gente vai falar do período composto por coordenação e o período composto por subordinação para você que vai fazer aqui o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará e está aqui curtindo o nosso canal Vai Vença. Fique com a gente. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!